Vamos orar para a nossa leitura de hoje. Senhor, obrigada pela tua palavra. Obrigada por esse dia. Obrigada pelo Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, nos ensinar todas as coisas, nos convencer do juízo, do pecado e da justiça. Que a nossa mente esteja receptiva à tua palavra, nossa alma, nosso coração, Pai, sejam seus, que nós possamos ser transformados, curados, libertos, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém? Hoje eu vou ler Levítico 19, 20, Salmo 56, Lucas 20. Eu vou ler na NVT. O Senhor também disse a Moisés: dê as seguintes instruções a toda a comunidade de Israel: sejam santos, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou santo. Mostrem respeito cada um de vocês por sua mãe e por seu pai. Guardem também meus sábados. Eu sou o Senhor, seu Deus. Não depositem sua confiança em ídolos, nem façam para si imagens de metal representando deuses. Eu sou o Senhor, seu Deus. Quando sacrificarem uma oferta de paz ao Senhor, apresentem-na de forma apropriada, para que sejam aceitos. Comam o sacrifício no mesmo dia em que o oferecerem, ou no dia seguinte. O que restar até o terceiro dia será completamente queimado. Se algo do sacrifício for comido no terceiro dia, estará contaminado e não será aceito. Quem o comer no terceiro dia será castigado, pois contaminou aquilo que é santo ao Senhor, e será eliminado do meio do povo. Quando fizerem a colheita de sua terra, não colham as espigas nos cantos dos campos, nem apanhem aquilo que os ceifeiros deixarem cair. O mesmo se aplica à colheita da uva. Não cortem até o último cacho de cada videira, nem apanhem as uvas que caírem no chão. Deixem-nas para os pobres e estrangeiros que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor seu Deus. Não roubem. Não mintam, nem enganem uns aos outros. Não desonrem o nome do seu Deus usando para jurar falsamente. Eu sou o Senhor. Não explorem nem roubem o seu próximo. Não fiquem até o dia seguinte com o pagamento de seus empregados. Não insultem o surdo, nem façam o cego tropeçar. Temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Não distorçam a justiça em questões legais, favorecendo os pobres ou tomando partido dos ricos e poderosos. Julguem sempre como imparcialidade. Não vivam como difamadores no meio do povo. Não fiquem de braços cruzados quando a vida do seu próximo correr perigo. Eu sou o Senhor. Não alimentem ódio no coração contra algum de seus parentes. Confrontem seus rodeios aqueles que errarem, para não serem responsabilizados pelos pecados deles. Não procurem se vingar nem guardem rancor de alguém do seu povo, mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Obedeçam a todos os meus decretos. Não cruzem dois animais de espécies diferentes. Não plantem em seu campo duas espécies de sementes. Não usem roupas tecidas com dois tipos de pano. Se um homem tiver relações sexuais com uma escrava cuja liberdade não foi comprada, mas que está prometida para ser mulher de outro, indenizará totalmente o senhor da escrava, uma vez que ela não é livre. Nem o homem nem a mulher serão mortos. O homem levará um carneiro como oferta pela culpa e o apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro. O sacerdote fará expiação por ele, com o carneiro da oferta pela culpa. O seu pecado será perdoado. Quando entrarem na terra e plantarem árvores frutíferas de todo tipo, não colham os frutos nos 3 primeiros anos. Considerem esses frutos proibidos e não os comam. No 4º ano, consagrem toda a colheita ao Senhor como uma celebração de louvor. Por fim, no 5º ano, vocês poderão comer os frutos. Se procederem desse modo, sua colheita aumentará. Eu sou o Senhor, seu Deus. Não comam carne em que ainda houver sangue. Não pratiquem adivinhação nem feitiçaria. Não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem raspem a barba rente à pele. Quando lamentarem a morte de alguém, não façam cortes no corpo, nem marcas na pele. Eu sou o Senhor. Ninguém contamine sua filha, tornando-a uma prostituta, pois a terra ficaria cheia de prostituição e perversão. Guardem meus sábados e tratem meu santuário com reverência. Eu sou o Senhor. Não se contaminem procurando médiuns e os que consultam os espíritos dos mortos. Eu sou o Senhor, seu Deus. Levantem-se na presença dos idosos e roem os anciões. Temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Não se aproveitem dos estrangeiros que vivem entre vocês na terra. Tratem-nos como se fossem israelitas de nascimento e amem-nos como a si mesmos. Amem-nos como a si mesmos. Lembre-se de que vocês eram estrangeiros quando moravam na terra do Egito. Eu sou o seu Deus. Não usem medidas desonestas ao medirem comprimento, peso ou volume. Suas balanças e seus pesos devem ser exatos, assim como suas vasilhas para medir produtos secos ou líquidos.
Eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito. Obedeçam a todos os meus decretos e a todos os meus estatutos, pondo-os em prática. Eu sou o Senhor. Levítico 20. O Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Elas se aplicam tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem em Israel. Se algum deles oferecer seus filhos como sacrifício a Moloque, será executado. Os membros da comunidade o apedrejarão até que ele morra. Eu mesmo me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do povo, pois contaminou meu santuário e desonrou meu nome, santo, ao oferecer seus filhos a Moloque. E se os membros da comunidade fizerem vista grossa àquele que ofereceu seus filhos a Moloque e se recusarem a executá-lo, eu mesmo me voltarei contra ele e sua família. Eu eliminarei do meio do povo tanto aquele homem como os que o seguiram em prostituição no culto a Moloque. Também me voltarei contra aqueles que procuram médiuns ou que consultam os espíritos dos mortos cometendo prostituição. Eu os eliminarei do meio do povo. Portanto, consagrem-se e sejam santos, pois eu sou o Senhor, seu Deus. Guardem meus decretos, pondo-os em prática, pois eu sou o Senhor que os santifica. Quem ofender a honra de seu pai ou sua mãe será executado. Decretou a própria morte quando amaldiçoou seus pais. Se um homem cometer adultério com a mulher do seu próximo, o homem e a mulher que cometeram adultério serão executados. Se um homem desonrar seu pai tendo relações sexuais com qualquer das esposas de seu pai, o homem e a mulher serão executados, decretaram a própria morte. Se um homem tiver relações sexuais com sua nora, ambos serão executados, pois cometeram uma depravação, decretaram a própria morte. Se um homem adotar práticas homossexuais e tiver relações sexuais com outro homem, como se fosse como uma mulher, os dois cometem um ato detestável e serão executados. Decretaram a própria morte. Se um homem se casar com uma mulher e com a mãe dela, comete uma perversão. O homem e as duas mulheres serão queimados vivos para acabar com a perversidade entre vocês. Se um homem tiver relações sexuais com um animal, ele deverá ser executado e o animal será morto. Se uma mulher se entregar a um animal macho para ter relações sexuais com ele, tanto ela como o animal serão executados. Matem ambos, decretaram a própria morte. Se um homem se casar com sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, e se tiverem relações sexuais, cometeram uma infâmia. Ambos serão eliminados do meio do povo, à vista de todos. Uma vez que o homem desonrou sua irmã, será castigado por causa de seu pecado. Se o homem tiver relações sexuais com uma mulher durante a menstruação, ambos serão eliminados do meio do povo, pois juntos expuseram a fonte do fluxo de sangue da mulher. Não tenha relações sexuais com sua tia, irmã de sua mãe ou de seu pai, pois causaria desonra a uma parenta próxima. As duas partes são culpadas e serão castigadas por causa do seu pecado. Se um homem tiver relações sexuais com a mulher do seu tio, desonrou seu tio. O homem e a mulher serão castigados por causa do seu pecado e morrerão seus filhos. Se um homem se casar com a mulher de seu irmão, comete um ato de impureza, desonrou seu irmão e o casal culpado ficará sem filhos. Guardem todos os meus decretos e todos os meus estatutos, pondo-os em prática. Do contrário, a terra para onde estou levando para ser seu novo lar os vomitará. Não vivam de acordo com os costumes dos povos que expulsarei de diante de vocês. Eu os detesto porque praticam essas coisas vergonhosas. A vocês, porém, prometi, possuirão a terra deles, pois a darei a vocês como sua propriedade, uma terra que produz leite e mel, com fartura. Eu sou o Senhor, seu Deus, que os separou de todos os outros povos. Portanto, façam distinção entre animais puros e impuros, entre aves puras e impuras. Não se contamine com nenhum animal, ave ou criatura que rasteja pelo chão. Eu determinei o que é impuro para vocês. Sejam santos, pois eu, o Senhor, sou santo. Separei-os de todos os outros povos para serem meus. Os homens e mulheres entre vocês que forem médiuns ou que consultam espíritos dos mortos serão apedrejados até morrer. Decretaram a própria morte. Salmo 56. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pois sofro perseguição. Meus inimigos me atacam todo dia. Vivo perseguido por aqueles que me caluniam e muitos me atacam abertamente. Quando eu tiver medo, porém, confiarei em ti. Louvo a Deus por suas promessas. Confio em Deus e não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Sempre distorcem o que digo e passam dias tramando me prejudicar. Reúnem-se para me espionar e vigiam meus passos, ansiosos para me matar. Castiga-os por sua maldade, ó Deus. Derruba-os em tua ira. Conheces bem todas as minhas angústias. Recolheste minhas lágrimas num jarro, e em teu livro registraste cada uma delas.
Meus inimigos baterão em retirada quando eu clamar a ti. Uma coisa sei, Deus está do meu lado. Louvo a Deus por suas promessas. Sim, louvo o Senhor por suas promessas. Confio em Deus e não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Cumprirei os votos que fiz a ti, ó Deus, e te oferecerei um sacrifício de gratidão, pois me livraste da morte, não deixaste que meus pés tropeçassem. Agora posso andar em tua presença, ó Deus, em tua luz que dá vida. Aleluia. Lucas 20. Glória a Jesus. Certo dia, quando Jesus ensinava o povo e anunciava as boas novas no templo, os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito? Primeiro, deixe-me fazer uma pergunta, respondeu ele. A autoridade de João para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Eles discutiram a questão entre si. Se dissermos que vinha do céu, ele perguntará por que não cremos em João. Mas se dissermos que era apenas humana, seremos apedrejados pela multidão, pois todos estão convencidos de que João era profeta. Por fim, responderam a Jesus que não sabiam. E Jesus replicou: então eu também não direi com que autoridade faço essas coisas. Em seguida, Jesus se voltou para o povo e contou a seguinte parábola. Um homem plantou um vinhedo e arrendou a alguns lavradores. Depois partiu para um lugar distante, onde passou um longo tempo. Na época da colheita da uva, enviou um de seus servos para receber a sua parte da produção. Os lavradores atacaram o servo, o espancaram e o mandaram de volta, de mãos vazias. Então o dono da propriedade enviou outro servo, mas eles também o insultaram, o espancaram e o mandaram de volta, de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro, e eles o feriram e o expulsaram do vinhedo. Que farei? Disse o dono do vinhedo. Já sei, enviarei meu filho amado, certamente eles os respeitarão. No entanto, quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: aí vem o herdeiro da propriedade, vamos matá-lo e tomar posse dessa terra. Então o arrastaram para fora do vinhedo e o mataram. O que vocês acham que o dono do vinhedo fará com eles? Perguntou Jesus. Ele virá, matará os lavradores e arrendará o vinhedo a outros. Que isso jamais aconteça, disseram os que ouviram. Jesus olhou para eles e perguntou: então, o que significa essa passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Quem tropeçar nessa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e os principais sacerdotes queriam prender Jesus ali mesmo, pois perceberam que eles eram os lavradores maus a que Jesus se referia. No entanto, tinham medo da reação do povo. Esperando uma oportunidade, os líderes enviaram espiões que fingiam ser pessoas sinceras. Tentaram fazer Jesus dizer algo que pudesse ser relatado ao governador romano de modo que ele fosse preso. Disseram: mestre, sabemos que o Senhor fala e ensina o que é certo, não se deixa influenciar por outros e ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Então diga-nos, é certo pagar impostos a César ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e disse: mostre-me uma moeda de prata. De quem são a imagem e o título nela gravados? De César, responderam. Então deem a César o que pertence a César, e deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Eles não conseguiam apanhá-lo em nada que ele dizia diante do povo. Em vez disso, admiravam-se de sua resposta e se calaram. Então vieram a Jesus alguns saduceus, líderes religiosos, que afirmavam não haver ressurreição dos mortos, e perguntaram: mestre, Moisés nos deu uma lei segundo a qual, se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva e ter um filho que dará continuidade ao nome do irmão. Numa família havia 7 irmãos. O mais velho se casou e morreu sem deixar filhos. O segundo irmão se casou com a viúva, mas também morreu. Então o terceiro irmão se casou com ela. O mesmo aconteceu aos 7 irmãos que morreram sem deixar filhos. Por fim, a mulher também morreu. Diga-nos, de quem ela será esposa na ressurreição? Afinal, os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: o casamento é para pessoas deste mundo, mas na era futura, aqueles que forem considerados dignos de ser ressuscitados nos mortos não se casarão nem se darão em casamento, e nunca mais morrerão. Nesse sentido, serão como os anjos, são filhos de Deus e filhos da ressurreição. Agora, quanto a haver ressurreição dos mortos, o próprio Moisés provou isso quando escreveu a respeito do arbusto em chamas. Ele se referiu ao Senhor como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Portanto, ele é o Deus dos vivos e não dos mortos, pois para ele todos vivem. Mestre, o Senhor disse bem:
comentaram alguns mestres da lei, e ninguém mais teve coragem de lhe fazer perguntas. Então Jesus lhes perguntou: por que se diz que o Cristo é filho de Davi? Afinal, o próprio Davi escreveu no livro dos Salmos: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo dos seus pés. Uma vez que Davi chamou o Cristo de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Então, enquanto as multidões o ouviam, Jesus se voltou para os seus discípulos e disse: cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de se exibir com vestes longas, de receber saudações respeitosas quando andam pelas praças. E como gostam de sentar-se nos lugares de honra nas sinagogas e à cabeceira da mesa nos banquetes. No entanto, tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta, e depois, para dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. Louvado o nome de Jesus. Santo, poderoso é o teu nome, Pai. Obrigada por essa palavra. Que nós possamos sair daqui e meditar na palavra, Pai. Sermos transformados. E olhar ao nosso redor e reconhecer essas pessoas, cada uma dessas pessoas, Pai, que o Senhor coloca na palavra. E principalmente reconhecer o Senhor, Deus. A tua palavra diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades. Pai, que o Senhor possa libertar as pessoas que são usadas para a perseguição da tua casa, para a perseguição da igreja, Pai. Liberta, Senhor, as pessoas desses demônios, Jesus, que os demônios possam voltar para o inferno e deixar a igreja em paz e deixar os filhos em paz. Que a tua paz, Deus, que excede todo entendimento, pode ser notória na nossa vida, Pai. Que sejamos, Senhor, aprovados por Senhor. Que sejamos aprovados, Senhor, por estarmos aqui buscando a tua presença. Não nos deixe nos desviar. Tira do nosso caminho tudo que não é de ti, Pai. Toda pedra de tropeço. Que nós possamos ficar firmes na tua palavra. Em teu nome eu oro, Pai. Em teu nome eu oro, Jesus. Amém? Louvado é o nome de Jesus. Que você possa meditar com essa palavra. E se essa palavra te alcançou, te abençoou, que você possa enviá-la para outras pessoas. Se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo. Amém? Deus abençoe e até amanhã.